Pois bem, você sabe, Rebeca, povo, que o governo Lula está com a intenção de taxar chamados fundos exclusivos e os fundos offshore dos super ricos no Brasil. Deixa eu botar aqui, tem uma explicação do casal Lindbergh e Glaze Lindbergh, explicando o que é isso. Deixa eu colocar esse vídeo, eu achei bem didático o vídeo deles. Campanha, o Lula sempre falava, pobre no orçamento e rico no imposto de renda. Pois bem, Lula e o Haddad mandaram duas propostas muito importantes aqui para o Congresso, para tributar os super ricos. O primeiro, empresas em paraísos fiscais, offshores, que na verdade não pagavam impostos. Você que é assalariado sabe, você paga imposto. Quem faz aplicação financeira no Brasil também paga imposto. E o segundo, sobre fundos exclusivos. São fundos acima de 10 milhões de reais. Poucas pessoas têm, mas também não pagam impostos todo ano, só quando você retira o dinheiro. Veja, vai ser uma luta provar aqui. Tem resistências no Congresso. A gente está chamando a você participar de uma grande mobilização, fazer um abaixo-assinado, para que a gente aprove esses projetos aqui no Congresso. É isso aí, gente. Essas propostas enviadas pelo ministro Haddad fazem justiça tributária e justiça social. Porque hoje o trabalhador começa a pagar imposto de renda a partir de R$ 2.640. E esses milionários, bilionários, não pagam imposto. Não é justo com o Brasil, com o nosso desenvolvimento. Por isso é muito importante que você nos ajude a pressionar aqui, porque há muita resistência de fazer justiça tributária e social através dos impostos no Congresso. Olha, vamos levar esse tema para a sociedade, mobilizar o povo. Participe desse abaixo-assinado. Pobre no orçamento, rico no imposto de renda. Tá aí, uma boa explicação dos dois sobre esta questão. Gente, já está sendo uma guerra nos bastidores. Agora, Rebeca, você tem dúvida se você é super rica ou não? Quem está aqui nos assistindo, você tem dúvida se você é super rica ou super rico? Se vai ser taxado por esses dois impostos para os super ricos? Um mandado pelo governo Lula como medida provisória, a taxação dos fundos exclusivos, outro como projeto de lei, a taxação dos fundos offshore, fora do Brasil, nos paraísos fiscais. Então, o governo Lula lançou esse fim de semana um vídeo, uma das melhores... Edgar, você que está assistindo aí, isso aqui é uma das melhores produções do governo Lula. Assista, para você saber se você é super rica, super rico ou não. O governo do Brasil vai taxar super ricos, né? Você já ouviu falar que o governo do Brasil vai taxar super ricos, né? Tá preocupado se isso vai te afetar? Vamos responder as dúvidas que chegaram por aqui. Eu tenho uma casa própria e um saltinho quitado na garagem. Eu sou um super rico? Eu tenho um apartamento de 100 metros quadrados e herdei uma casa em Campos do Jordão da minha tia. Isso vai me afetar? A soma de todo o meu patrimônio equivale a 10 milhões de reais. Serei taxado pela nova medida? A taxação não é sobre bens. Eu acredito que o meu patrão seja um super rico. A taxação dos fundos exclusivos vai diminuir os empregos? Mesmo que o dono da empresa que você trabalhe seja um super rico, a taxação não vai atingir diretamente a empresa. Eu invisto na Bolsa de Valores. Serei taxado pela nova medida? Só serão taxados fundos exclusivos com 10 milhões de investimento mínimo. Eu faço parte do grupo seleto de 2.500 pessoas que tem 10 milhões sobrando para investir em um fundo de investimentos exclusivo. Vou passar a pagar impostos anualmente? Com a nova medida, a previsão é que o país arrecade 24 bilhões de reais até 2026. Uma taxação mais justa e mais dinheiro para investir na reconstrução do Brasil. Maravilha, né? Gostou? Muito bom, não tinha visto esse vídeo ainda, eu acho que é isso, né? Aquilo que a gente vem falando aqui sobre comunicação assertiva nas redes sociais. Acho que essa é a linguagem, isso chega no povo. Isso chega de forma simples, as pessoas entendem. Acho que é isso aí, muito bom. O Edgar, o Daniel Miyagi está perguntando, para ser considerado um super rico, a pessoa tem no mínimo 10 milhões de reais? Espera, vamos explicar. Já explicamos já. Agora é o seguinte, já começou. Olha a mídia, a imprensa, que é a imprensa de preferência desses super ricos. Então tá lá, revista Veja. Decisão de tributar fundos exclusivos de offshores tem eficácia incerta.
Para que o arcabouço fiscal funcione, o governo ignora uma ação essencial, o corte de gastos públicos. Ou seja, é você, Rebeca, eu, né, os funcionários públicos têm que pagar, não os super ricos. Sendo que se há algo que este governo, que o ministro Haddad está fazendo, é cortar gastos públicos. Lamentavelmente, mas é o que está fazendo. Valor Invest é uma área do jornal Valor Econômico dedicada exclusivamente para investidores. MP dos fundos exclusivos pode impactar o mercado de fundos imobiliários, diz especialistas. Pelo amor de Deus, o que vai acontecer com o mercado de fundos imobiliários? Aí o consultor jurídico também é claro que a imensa maioria das advogadas e advogados do Brasil é gente de classe média, mas tem um clubinho ali, que está e que são os que dominam a advocacia brasileira, que está no clube dos super ricos e milionários, e este site consultor jurídico dialoga em especial com esta turma que são os dominantes na advocacia brasileira. Taxação pode afastar super ricos e não ter eficácia na prática, dizem os advogados. Que advogados são ouvidos por eles? Os advogados tributaristas, que trabalham para quem? Trabalham para os super ricos. É uma lógica infernal esta, infernal. Tá aí o casal. O João Camargo, então, é o dono, na prática é ele o dono. Mas olha que operação interessante. Ele agora é presidente da CNN também. Foi contratado, ele é presidente da CNN. Então, ele é tudo assim, CEO, Chief Executive Officer, ou seja, ele era o presidente do Grupo Esfera. Aí ele foi para a CNN, ele se afastou, ele virou Executive Chairman, presidente do conselho do Grupo Esfera. Esse grupo que eu falei, o grupo de lobby dos super ricos, que o superou, é mais relevante hoje do que o Grupo Lead aqui no Brasil. E aí, o que ele fez? Colocou a esposa dele, esta que vocês estão vendo aí, Camila Funaro Camargo, como CEO. Então, ele virou presidente do conselho, ela virou presidente executiva. Tudo cascata, gente. E é bem relevante sobre o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher que esses brancos ricos querem para a mulher. Maior cascata. Vocês vão ver pelas fotos. É só ele que aparece nas fotos dos eventos. Ele continua mandando. Ela ficou lá como figura decorativa. Não é presidente coisa nenhuma, ele é que manda, ele é que faz e acontece neste Grupo Esfera. Como eu disse mais cedo, o Brasil tem várias classificações de renda, várias classes na definição lá do IBGE. Classe E, D, C, B, A. E tem essa turma, que é na definição de um amigo meu, anos atrás, nunca esqueci, é a classe agargalhada. É isso aí, só passam a vida rindo à toa. Tá aí. Isso, Mauro. Aqui, ó. Oi? Tá aparecendo só para registrar. Ela diz que eu acredito que esse é o maior desafio do Lula, taxar os super ricos. Aí a opinião da Cleusa. E tá aí, ó. Tá aí o Camargo, o Camarguinho, né? Conhecido como Camarguinho, porque é isso, né? Como a imensa maioria dos super ricos, quase todos eles, imensa maioria não, porque eles são uma imensa minoria, na verdade. Tudo filhinho de papai, tudo herdeiro. Então tá lá o Camarguinho, como é chamado, ao lado de outro que é um herdeiro, o dono hoje da Riachuelo Pernambucanas, o Flávio Rocha, que já foi até candidato a presidente, era para ter sido candidato a vice do Bolsonaro, e o golpista Michel Temer. Tá lá, tá aí, com o governador de São Paulo, sempre, o João Carlos, falei João Carlos Rocha, acho que é isso. Presidente Riachuelo, deixa eu ver aqui, sempre falei. Flávio Rocha. O Flávio Rocha é um dos coproprietários do Grupo Esfera, por isso que ele está em todas as fotos, tá? Então, lá com o governador de São Paulo. Mas isso é incrível. O governo Lula é sensível. O Eduardo Goulart pergunta se esse vídeo dos super ricos tem fácil. Sim, tá nas redes, vai lá, Secom, no Twitter, do Paulo Pimenta, tá em todas as redes do governo agora. Então, olha aí, ó. Olha quem tá lá. Aras. Olha quem tá lá, o Zanin. Gente, o Zanin.
essa é uma coisa que me incomoda. Por que é que o governo Lula frequenta tanto esse universo dos super ricos, né? Dá tanta audiência para os super ricos. Está aí, ó, a cúpula do poder no Ceará, do poder petista no Ceará. Está lá o José Guimarães, líder do governo na Câmara, que é lá do Ceará, o atual ministro da Educação também, o cacique cearense, o Camilo Santana, governador atual do Ceará, o Eumano. Gosta demais de estar com super ricos. Olha aí, ó, Haddad, Lula, durante a campanha, o Haddad já teve mais de uma vez no Grupo Esfera. Eu acho que tem uma coisa assim, vai lá, conversa. Por que faz uma conversa discreta agora? Por que é que não tem tanto encontro assim com as centrais? Central de Movimentos Populares, com o MST, com a CUT, olha, over. Já vem alguém dizer, não, importante politicamente, porque de fato eles mandam, eles mandam no Brasil, tem muito poder no Brasil. Over, tá aí o casal A gargalhada, da classe A gargalhada. Então vamos lá, perguntou o Daniel Miyagi, o que é super rico? Super rico no Brasil, vamos lá, Daniel, tem que estar no topo da pirâmide de renda. Então, aqui não é patrimônio que está se falando, não é quantas casas, não é quantas fazendas, não, é renda. Então, tem que ter uma renda de pelo menos 3,7 milhões de reais por ano. Isso quer dizer algo como 308 mil reais por mês. Por mês. Tá? E aí salário, eventualmente, quem recebe algum tipo de salário, mas é basicamente dividendos e rendimentos de investimento. Esse é o piso dos rendimentos para quem está na fatia de 0,1% da população brasileira. Tá? 0,1% da população brasileira. Está aqui a escala. A imensa maioria da população brasileira está aqui nessa faixa de até R$ 2.500. Aí tem os 10%, olha só como é que é a concentração de renda no Brasil. A média, então, da remuneração, e aí como estamos falando da média colocando até os super ricos, é 2.500. Claro que tem muita gente que ganha muito menos do que 2.500. Se você ganha 14 mil reais por mês ou mais, você está na faixa dos 10% mais ricos do país. Se você ganha acima de 54.900, você já está na faixa do 1% dos mais ricos. E olha, e aqui tem cheio de médico, advogado, jornalista, esses tops da Rede Globo, e empresários de médio porte, não são nem empresários de grande porte, não, empresários têm empresas de médio porte, estão nesta faixa, deste 1%, que ganham mais de 54.900 por mês. Para este público, para esta turma do 1%, pelo menos 60% dos seus rendimentos vêm de dividendos das empresas, que não tem imposto. Né? Dividendo de empresas no Brasil é um absurdo, é o único país do mundo, acho que só nós e a Lituânia ou Estônia, um dos dois países ali, não cobram imposto sobre dividendos. É impressionante. Aí vai mais. Aí você, para ser super rico, aí não é só 54.900, é 308.700 por mês. Essa é a quantia que recebe 0,1% da população brasileira. Se nós somos 200 milhões de pessoas, nós estamos falando em 2.000 pessoas, não é isso? É isso, Rebeca? Você é boa de conta? Sou não, viu, Mauro? Olha, eu vou deixar para você essa daí. Nós estamos falando de... Não, tô errando aqui. Estamos falando de 20 mil pessoas. Aí, você vai... Se você é milionário, bilionário, aí tem que ganhar mais do que isso. Tem que ganhar 1.600.000 por mês. Pois é, tem gente que ganha 0,01%. Aí estamos falando de 2.500 pessoas, mais ou menos, são os milionários brasileiros. Esta turma do 0,1 e do 1 controlam o país. Controlam o país. Esta turma, então, que ganha acima de 308 mil, os super ricos, e acima de 1.600.000, os milionários,
controlam a economia brasileira e controlam, importante ter clareza disso, controlam o Congresso Nacional. Controla o Congresso Nacional, por isso vai ser uma guerra a aprovação desta medida provisória. Então, vamos lá. Quais são as medidas, então? A taxação, tá? Essa é uma medida provisória que o governo Lula editou, que é a taxação dos chamados fundos exclusivos. O que é o fundo exclusivo? É um fundo que exigem, a Lúcia Simões, é isso aí, 2.500 pessoas super ricas que não pagam nada de imposto, não tem dividendo, não recolhe imposto, e nós pagamos 27,5% na fonte, a classe média brasileira. Então, fundo exclusivo é objeto de uma MP do governo Lula. Então, fundo exclusivo tem que ter um investimento mínimo de 10 milhões de reais. Além disso, tem um custo de manutenção, não é imposto. Você paga para o administrador, para o banco ou para o fundo de investimento, que é administrador deste fundo exclusivo. O que é fundo exclusivo? É ou de uma pessoa só ou de uma família. É isso. Tá? Então, tem um custo de até 150 mil reais por ano para quem faz a gestão, o fundo de investimento ou o banco. Tá? E aí você vai, ações, renda fixa, uma cesta variada de investimentos. Existem 1.650 fundos exclusivos no Brasil, com um único cotista, ou seja, um único super rico, com patrimônio superior a 250 bilhões de reais. Estes são os fundos exclusivos do Brasil. Esse é o universo, gente, é inimaginável para nós. Esses fundos pagam imposto de renda, aquilo que o Lindbergh explicou lá atrás no vídeo, mas só no momento do resgate, só na hora que tira o dinheiro. E é uma tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo eu deixo o meu dinheiro lá, menos recolhe imposto. Então, quanto mais tempo de aplicação, menor imposto. O objetivo do governo é só isso, é igualar os fundos exclusivos aos demais fundos de investimento, com cobrança semestral de imposto de renda, que é conhecida como come-cota. Todo fundo de investimento tem. Esse deles não tem. Expectativa do governo, arrecadar 24 bilhões entre 2023 e 2026. Então, seria 3,21 bi agora em 2023, um pouco mais de 13 bilhões em 2024, 3 bilhões e meio em 2025, 3 bilhões e 800 milhões em 2026. Eles não querem, estão em rebelião. O outro fundo são os fundos offshore, esse em paraíso fiscal, fora do Brasil. Então, são recursos investidos no exterior em fundo de investimento, só pagam 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital se o dinheiro voltar para o Brasil. Se não voltar para o Brasil, eles não pagam imposto. Zero, nada de imposto. O que o governo quer? Fazer uma cobrança anual do rendimento a partir de 2024, com alíquotas que vão de 0% a 22,5%. Ainda é uma alíquota menor do que a do imposto de renda da classe média, né, que é 27,5%. Previsão de arrecadação, 24 bi, se passar. Entre 2023, na verdade, entre 2024 e 2026. 7 bi em 2024, 6,7 em 2025, 7,1 em 2026. É contra isso. É isso que está levando os super ricos e os milionários a uma rebelião no Brasil. Aí, o porta-voz deles... E é interessante porque o porta-voz não é um banqueiro. Que são mais espertos do que isso. Né? Não é um grande desses que tem dinheiro aplicado em fundos, milhões. É claro que o João Camarguinho, com certeza tem tanto fundo exclusivo quanto fundo offshore, não tenho dúvida disso. Mas é o sujeito que faz o lobby, olha só, o sujeito que faz o lobby deles, nesse grupo Esfera, que vem a público para atacar as taxações. Olha o que ele diz. Ser rico não é pecado. Não é pecado. Suposta ferramenta de justiça social, taxação reduz a arrecadação e piora indicadores sociais. E aí ele vai usar uma das retóricas, que é a retórica recorrente desta turma, da burguesia,
que já está comprovado que é absolutamente mentirosa. Ele diz assim no artigo: a retórica que acompanha o debate sobre a taxação dos super ricos, que ele usa entre aspas, ele nem reconhece que existem super ricos no Brasil, é deletéria. O brasileiro que construiu seu patrimônio deve ser admirado como protagonista de uma jornada de sucesso. Ele não apenas representa um exemplo de realização, como contribui muito concretamente para o desenvolvimento nacional. É ele quem investe, empreende, assume riscos, inova, cria riqueza, gera emprego e paga enormes somas de tributos. Ele é peça fundamental da máquina que produz crescimento econômico. É uma síntese esse texto, é uma ofensa à inteligência e ao povo brasileiro, porque esta turma desses fundos, que ele não quer que taxe o fundo offshore e o fundo exclusivo, não geram um emprego sequer. Não geram um emprego sequer. Como diz o Tony, é um texto revoltante. Revoltante. Por sinal, há diversos estudos mostrando como os bilionários não trazem qualquer contribuição para o planeta e para o Brasil, consequentemente. Não tem qualquer contribuição para a economia. Eles são verdadeiros sanguessugas das economias. Super rico não deveria nem existir, Mauro. É uma classe que não deveria nem ter no Brasil, né? É muito. A gente está aqui, né, levando para um lado mais cômico da coisa, né, nos comentários, mas é um absurdo que uma parcela tão pequena da população detenha um valor tão grande de dinheiro, de recursos, né, Mauro, num país como o nosso. É revoltante de ver, é revoltante de ver. O final do artigo também é ofensivo. Portanto, escreve o Camarguinho, João Camargo, o momento é de diálogo com o governo, com o Congresso Nacional e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que sempre se mostrou aberto às demandas dos mais diferentes setores da sociedade. Só esse diálogo franco, plural, permitirá construir um caminho responsável. O combate às desigualdades e a recomposição das contas públicas, ou seja, querem que a gente pague a conta, né? Os funcionários públicos, os mais pobres do país. São desafios de suma importância, mas que precisam ser vencidos, olha só a ousadia, cara de pau, sem rasgos de tirania. Cobrar imposto deles é tirania. Rebeca, é chocante. Sem aumentar a nossa já asfixiante carga tributária. Do que você está falando, cara? A carga tributária brasileira está abaixo da carga tributária dos países mais ricos do planeta. É um absurdo. E, sobretudo, sem medidas que comprometam a capacidade do empreendedor brasileiro de continuar investindo no futuro do país. É um assinte esse texto. É um verdadeiro assinte esse texto. Um verdadeiro assinte. Tá aí. Esses aí são super ricos. Olha lá, o sujeito com a mão suja de graxa. Você está vendo lá no quadro da esquerda, Rebeca? Na fábrica, junto com os operários. Né? Eles ali, o casal super rico, podia ser o Camarguinho e a Camila Funaro na foto, né? Olha eles lá, né? Desfrutando de férias na Baixada Santista com o povo brasileiro. Gente, é uma piada de péssimo gosto essa que eles querem impingir ao Brasil. E está lá, um dos grandes aliados deles é o Lira. Você acha que o Lira tem fundo exclusivo? Você acha que o Lira tem fundo offshore? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? É do time deles. É o grande interlocutor. Eles confiam no Lira para obstaculizar. Por sinal, existe uma camada de gente no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, que está nesse clube dos super ricos e são muito influentes no Congresso Nacional. Eles estão confiando no Lira para barrar as duas tentativas de taxação ou, ao menos, barrar a tentativa de taxação dos fundos offshore. Essa é, no momento, a prioridade deles. E aí eles contam com o Haddad, né, para fazer esse diálogo com o Lira. O Haddad está numa barganha. Alguém aqui fala, você fica criticando o Haddad. Gente, vocês não fazem ideia do que está rolando no bastidor. A batata do Haddad já está assando. Não se iludam. Vou contar o que está rolando aí. O que está rolando. Então, o Haddad fez um acordo com o Lira. Você ajuda a aprovar a taxação dos fundos exclusivos e dos fundos offshore e eu te entrego a reforma administrativa.
eu libero a reforma administrativa. Vocês sabem o que é reforma administrativa, né? A reforma administrativa é a destruição do Estado brasileiro, é a destruição do funcionalismo público. Por sinal, o orçamento que a Haddad mandou para o Congresso já prevê 0 de reajuste para o funcionalismo público o ano que vem. 0 de reajuste, num país cuja previsão de inflação é de 3%. Tá? Então, o Haddad está entregando a cabeça do funcionalismo público do Estado brasileiro de bandeja para o Lira, para conseguir taxar os super ricos e os milionários. Se alguém acha que que alguém ali dizendo, não acredito que o Haddad vai fazer isso. Não, o Haddad já deu declaração dizendo que vai fazer, Liane. Já disse. E é isso. Esse sábado, onde é que o Haddad estava? Onde estava o Haddad? No evento da XP. No evento da XP. Essa gente frequenta demais esse ambiente dos milionários e super ricos.